rapidamente. Vimos um pouquinho de firewall, proxy, e nas práticas de laboratório nós vamos trabalhar com o switch para ver o proxy, nós vamos trabalhar com IP tables, usando tubes, e nós vamos também ver alguns serviços. O trabalho que eu especifiquei para vocês é um pouco mais aprofundado, então vocês vão ter oportunidade, principalmente pela apresentação das outras equipes, de conhecer determinadas tecnologias. Por falar em trabalho, como é que anda o trabalho? Está desenvolvendo? Todo mundo achou já o seu rumo no trabalho? Cada um de vocês já tem uma sequência de passos para executar? O mais difícil é colocar no padrão. O seu é? O meu é PF6 mesmo. É PF6. Vai ser o firewall e a formatação. E o speed. Ô, gente, sério mesmo, não é para defender o meu lado, não, sério mesmo. Quem puder amanhã assistir a oficina lá de formatação de trabalho, vocês vão ter um ganho muito grande na hora de fazer o trabalho de vocês. Podem utilizar até o modelo que eu vou passar para vocês lá. O bom é que esse modelo eu já conversei com o pessoal da metodologia, então boa parte, a parte principal já está pronta. Qual sala que vai ser dentro? Sala vai ser o quê? Qual sala? A sala. Pessoal, sala 12, tá? Mudou. Onde que é? A sala 12 eu acho que é lá no segundo período do sistema. Esse prédio? Isso aí quando eu quero, como você tem que salvar também. E ajuda, hein? Oi? Segurar com o pé ajuda. Ajuda a quebrar às vezes. Pessoal, então eu vou mostrar para vocês, hoje está no escopo o seguinte, um pouquinho do Windows, alguns recursos. Eu vou mostrar usando o Windows 7, um pouquinho do Firewall. Normalmente eu faço isso em redes 1, agora eu não me lembro sinceramente se eu mostrei o Firewall do Windows para vocês, mostrei? Então eu vou mostrar um pouquinho do Firewall e do MMC. Então vejam só, quando você coloca uma máquina no domínio, dentro do gerenciamento de recursos de rede, aí tem um curso que eu recomendei para vocês. Quem já fez o curso? Paulo César, né? Você não fez o curso já? Do servidor Windows? Já até mandou o certificado, não foi? Beleza. E vocês? Todo mundo já está fazendo o curso? Já está acabando? Como é que está? Vai estar no período. Está lá no plano. No EAD também tem. Então, pessoal, é um curso importante. Nas redes Microsoft que surgiu essa ideia de ter um domínio. Então você tem um servidor que é o domínio primário. Esse domínio é onde você cadastra todos os recursos, as contas. Então, diferente daquela prática que a gente fez no laboratório de redes, onde você tem um domínio local e que você tem que cadastrar todas as contas naquele computador, no caso de você utilizar um controlador de domínio, você vai concentrar todos os recursos naquele servidor. Fazendo isso utilizando a tecnologia Microsoft, ou seja, o próprio servidor Microsoft, você tem, digamos assim, todas as ferramentas em paralelo, DNS, você já vai configurar e implementar no próprio Windows Server. Como você também tem a opção de montar um controlador de domínio usando o SAML, aí você pode trabalhar a questão do DNS no próprio servidor Linux, e a solução mais utilizada é o Bind, que foi desenvolvido em Berkeley, que é um gerenciador, ou seja, uma ferramenta para consulta a domínio. Então ele tem uma base de dados, ele vai realizar todas as operações de atualização da base de resolução de nomes, e você, configurando esse serviço, você vai conseguir trabalhar
a integração das máquinas em sites remotos, ou seja, endereços distantes, diferentes, dentro de uma hierarquia que é a hierarquia de domínio. Então, o domínio a resolução de domínio começa no ponto, então, faceca.br, no finalzinho tem um ponto. Esse ponto você não precisa colocar, mas ele existe. Ele é a raiz. E à medida que você vai caminhando para a esquerda, você vai especificando um determinado local ou um determinado equipamento. Então você tem uma referência a um domínio completo, um nome completo de domínio, que seria a identificação do Rust. Bom, nesse cenário, eu vou só mostrar para vocês que existe essa ferramenta. Aqui nós não vamos conseguir conectar, eu estou falando do domínio, mas veja, o seu Windows 7, ou seu Windows 8, ou seu Windows XP, ele pode ter uma série de funcionalidades. São funcionalidades que na verdade são interfaces para que você gerencie esse serviço no servidor. Então você pode controlar usuários e computadores de um domínio. Nessa tarefa você vai criar um cadastro dos usuários, criar grupos de usuários, unidades organizacionais. Antigamente não tinha esse conceito de unidades organizacionais. A partir do Windows 2000, com o Active Directory, você tem unidades organizacionais. Essas unidades organizacionais permitem principalmente que você concentre um conjunto de recursos e que você possa delegar o gerenciamento desses conjuntos. Em outras palavras, seria o seguinte: imagina uma empresa, uma matriz que tem diversas unidades, tem uma fábrica, tem uma loja, tem uma rede de serviços, ou ela tem alguma base, um parceiro que tem diversos funcionários que precisam usar essa rede. Normalmente você consegue, a partir das organizacionais, delegar a uma pessoa de TI daquele local a responsabilidade de controlar esses acessos ou de gerenciar esse acesso. E você pode fazer isso tudo remotamente. Ou seja, alguém que tem uma conta em um domínio e tem uma conta de administrador consegue remotamente gerenciar um grupo de usuários. Você ainda tem o conceito de replicação, que é você utilizar uma base distribuída. Normalmente, com uma base distribuída, você concentra o cadastro, é onde as contas são cadastradas, e delega o controle de acesso aos objetos. Isso seria necessário, por exemplo, você tem todos os funcionários da empresa registrados numa central. E lá você tem todas as informações dos colaboradores. Você pode, por exemplo, integrar o seu software de banco de dados que cadastra todos os funcionários com um controlador de domínio. E o que você consegue fazer com isso? O funcionário não poderá usar uma estação de trabalho fora do horário de trabalho dele. Então você consegue fazer isso utilizando as ferramentas de integração do gerenciador de domínios. E o funcionário ou o usuário poderá ficar bloqueado, ele terá que cumprir a diretriz do horário, por exemplo. Além disso, você tem outras questões que envolvem a disponibilização de recursos na rede e com algumas ferramentas mais específicas para você compartilhar conteúdos, como por exemplo SharePoint, você consegue construir uma intranet onde o usuário pode interagir, disponibilizar e acessar documentos compartilhados. Você vai ter uma central na web e o colaborador vai poder ter acesso e compartilhamento a esses dados. Tudo isso gerenciado a partir do controlador de domínio. Então a essência de tudo isso é o quê? Esse controlador de domínio, onde todos os recursos são cadastrados e a partir de diretivas de segurança para você controlar o que pode e o que não pode, e também a partir de controle de acesso explícito ao objeto,
ou determinado por grupos, você consegue gerenciar esses usuários. Em outras palavras, esse é o cenário mais comum de ambiente de escritório, onde você precisa limitar as funcionalidades de acordo com o perfil do usuário. Então você consegue fazer esse acesso usando o próprio Windows 7 ou uma estação de trabalho, simplesmente instalando um conjunto de ferramentas para gerenciamento. Como eu ia falar um pouquinho do Firewall, então eu vou acessar aqui, eu vou abrir uma central de redes e compartilhamento, e aqui eu tenho o Firewall do Windows. Vejam só que você pode, é recomendável que você, sempre que for acessar uma rede, utilize o Firewall. Se você estiver num ambiente que já tem segurança, você pode ser dispensado de ter um Firewall local. Mas para que você dispense o Firewall local, você tem que ter conhecimento de quais são as diretrizes de segurança do firewall que você está trabalhando. Então, normalmente, no ambiente profissional corporativo, você tem um firewall implantado. E se você está dentro da rede local, da intranet, você corre poucos riscos usando a sua estação de trabalho lá dentro. Mas dependendo da sua função, ou dependendo do nível de acesso que você tem ao firewall, é recomendável que você utilize um firewall local no seu computador. Vai te proteger mais ainda. Pode te proteger até mesmo numa organização maior, onde você tem muitas pessoas, muitos usuários, e o leque de possibilidades de interesse naquilo que você está trabalhando ser muito maior. Você pode utilizar um firewall disponível no sistema operacional, ou você pode utilizar normalmente os firewalls disponíveis em algumas ferramentas de segurança como o antivírus. Então, geralmente, você também encontra um firewall no antivírus. O que normalmente você precisa ficar atento? Você vai colocar um serviço para funcionar, como por exemplo, banco de dados, ou você vai acessar uma determinada aplicação, ou o seu computador está ligado ao dispositivo que você vai compartilhar, você precisa verificar se existe uma política de permissão para esse recurso. Então o firewall é um pouquinho diferente do que a gente vai ver utilizando o IPP nos YouTubes, mas aqui você tem praticamente todas as funcionalidades do firewall. Então eu cliquei aqui em configurações avançadas e abriu essa interface do firewall do Windows. Vou ativar o switch, tentar trabalhar. Esqueci. O switch não faz efeito aí para vocês, né? Só quando eu uso aqui fixo. Então a gente tem do lado esquerdo regras de entrada, regras de saída, regras de segurança e monitoramento. Você também define essas regras conforme a sua conexão, ou seja, classificando a sua conexão. E normalmente isso acontece nas estações de trabalho mais modernas, quando você acessa uma rede pela primeira vez. Então, provavelmente quem acessou a rede aqui da Faceta, a rede sem fio, usando o Windows 7, apareceu uma tela para você escolher. Você está num ambiente público, doméstico ou corporativo. Ok? Entende-se o seguinte: que o ambiente público você está correndo grandes riscos. Então a maior parte dos serviços que oferecem riscos serão bloqueados. Normalmente você vai ter liberdade de acessar dispositivos locais e internet. Estou vendo um aqui. Estou acessando a máquina do aqui que deixou aberto. Alguém deixou? Bruno PC. De quem que é esse? Daqui da sala? Não. Conseguiu achar? Da sala não. E
Então, normalmente você, principalmente um ambiente igual esse aqui, tem outras salas de aula e tem alguém lá que pode estar com um dispositivo, um equipamento protegido ou não. Então, eu acho que se vocês ficarem aí procurando equipamento sem proteção, vocês vão achar. Quando você está no ambiente doméstico, você tem um pouco mais de liberdade e o fator fundamental aí é o conjunto de recursos. Normalmente, no ambiente doméstico, você compartilha arquivos e acessa a internet. Mas você tem um público de maior confiança. No ambiente corporativo é porque você tem uma infraestrutura de proteção já estabelecida. Então vamos imaginar que você queira definir uma regra de entrada. Clicando aqui, você já visualiza as regras que estão em funcionamento no seu file. Então eu vou dar um zoom aqui. E olha só, diversos serviços. É importante vocês observarem que muitos softwares fazem acesso remoto para alguma coisa. Então, olha lá, Cyberlink, PowerDVD. Tem algumas portas que você pode, ou tem alguns recursos que você libera. Você pode, por padrão, ter esse recurso liberado quando você instalou o software. Essa ferramenta aqui é o Dedut. Dedut foi desenvolvido pela empresa lá do Microchip e é uma ferramenta para você capturar, rastrear, fazer um scanner, um sniffer, detectar os equipamentos de rede e você consegue também monitorar esses equipamentos. Ele tem alertas e tem algumas ações que você pode disparar para esse dispositivo, principalmente se você tiver a senha de administração. Então você pode também definir as regrinhas. E essas regrinhas serão de acordo com o tipo de rede. Então você define o perfil. Veja aqui, perfil público, tá? Perfil particular. Tudo é quando você tem uma liberação de acesso para todos os perfis. E do lado direito é uma coluna definindo se você tem acesso ou não. Se você for criar uma regra bem simples, vocês que já viram aí o Firebird, eu acho que até eu já criei aqui, eu já defini. Mas o que eu fiz? Eu vim em nova regra, e quando eu vou em nova regra, eu posso escolher um programa, uma determinada porta, TCP ou UDP, alguns recursos já pré-definidos no Windows. E essa opção personalizada, você vai informar uma série de campos para definir um cenário onde você quer autorizar ou que você quer bloquear. Então vamos imaginar que você queira liberar uma determinada porta. Então você vem aqui, escolhe a porta, é um wizard, ele vai te ajudando. Você pode escolher TCP ou UDP. Você pode escolher aqui também a opção todas as portas locais. Você pode especificar essa porta utilizando vírgula. Então, por exemplo, no caso do Firebird, a porta 3050 ou 3306, para mais que eu já tenho porta liberada no Firebird. Avançar. O que você pode fazer? Permitir a conexão. Permitir a conexão somente se for conexão segura. E aí, por padrão, essa segurança em cima do protocolo IP7. O que é esse protocolo IP7? O protocolo IP7 já estabelece um padrão de criptografia para a área de dados. Então, quer dizer, ele é uma camada de proteção, uma camada de segurança a mais, adicionada no pacote para proteger o transporte desses dados. E você pode também bloquear a conexão. Então, se eu quisesse bloquear o acesso à porta 3306,
É no caso, por exemplo, eu não quero que ninguém conecte ao MySQL no meu computador. Eu ia bloquear. Se o meu objetivo é permitir, eu vou vir aqui, permitir a conexão. Aí vai aparecer agora uma opção para eu escolher quais os perfis de redes que eu vou permitir. Então eu posso aplicar ao domínio onde o computador está conectado. Isso é importante no seguinte: se você tem uma estação de trabalho e a sua estação de trabalho foi adicionada ao domínio, quer dizer que existe uma aceitação, ou seja, você tem um protocolo que aquele controlador de domínio também vai controlar o seu computador. E uma série de funcionalidades restritas ao administrador local, ou seja, que antes de você fazer parte do domínio, somente quem era usuário e administrador poderia executar naquele computador, serão fornecidas ao controlador de domínio. Então vejam bem como funciona a participação do domínio. Geralmente a participação de um domínio a gente estabelece quando o usuário precisa fazer acesso aos recursos que ele tem no domínio. Esse acordo prevê o seguinte: olha, para que você tenha acesso, por exemplo, à internet, ou aos arquivos, ou às impressoras que esse domínio tem, você vai ingressar nesse domínio, você vai fornecer os requisitos. Na verdade, é tão fácil que é simplesmente você, numa rede que tem DHCP, é só você conectar a interface de rede, e naturalmente você vai estar predisposto a conectar essa rede, e naquele computador, ou seja, naquele computador que está fazendo parte do domínio, tem que ser realizada uma operação de ingresso ao domínio. Esse ingresso ao domínio é feito eu vou mostrar agora mesmo o painel de controle, onde você tem as informações do sistema, o nome do computador, o grupo de trabalho, e desse grupo de trabalho você pode ter um domínio. Você vai ter que ter acesso então a essa interface para fazer o ingresso do domínio. O que vai ser requisitado para você fazer parte do domínio? O domínio, um usuário e uma senha de alguém que já faz parte desse domínio e que tem autonomia para ingressar uma máquina do domínio. No caso, por exemplo, da equipe de helpdesk, tem uma equipe de helpdesk que presta serviço para os usuários. Eles atendem os chamados relativos aos usos de software e usos de equipamento. Cabe a toda a equipe de suporte ingressar a máquina do domínio? Uma questão de organização? Não. É recomendável que você tenha um ou mais especialistas em ingressar as máquinas no domínio. Para ingressar uma máquina no domínio, você tem que ver a necessidade e você tem que deixar claro para o usuário que, ao fazer parte do domínio, ele está sujeito a uma política de segurança. Senão você corre o risco de ingressar no domínio um usuário que não vai se comportar conforme a política que você definiu ou que está definida naquela rede local. Se o seu computador faz parte do domínio, você pode definir que esse acesso que você está concedendo para aquela porta, no caso a porta 3306, está sendo concedida para todos do domínio. Então o domínio todo vai ter acesso. Ou alguém de uma rede particular, ou alguém de uma rede pública. Então esse domínio que eu estou falando aqui é o que a gente chama de perfil corporativo. Então entende-se que nesse cenário você está permitindo que todos que fazem parte desse domínio tenham acesso ao seu computador, neste caso a porta 3306 do MySQL. Você poderia definir que esse acesso vai ser só para quem faz parte do perfil particular. Vou colocar aqui domínio. E aí você coloca o nome do serviço, servidor, MySQL, e a descrição.
Coloquei aqui uma especificação. Servidor MySQL. Na descrição, servidor de banco de dados MySQL, porta 3306, TCP, protocolo TCP. Clicou no botão concluir, então você já criou mais uma regrinha de acesso ao seu file. Semelhante a isso, você tem autorização de saída, para que você tenha acesso a um serviço externo. Tá? Então é bem parecido, fácil. Você também tem algumas opções aqui de filtro e você também tem uma opção de exportar lista, ou seja, é uma lista de quais os serviços estão habilitados naquele computador. Essa prática de gerenciar o file na máquina local, ela é importante, é interessante, mas uma limitação importante é que você está construindo um conjunto de regras específicas para aquela máquina. Então é possível, utilizando a diretiva de grupos, você estabelecer uma política global, onde o usuário que faz parte do domínio, quando ele utilizar o recurso do domínio, ou seja, quando ele autenticar-se no domínio, digitar usuário e senha, aquele conjunto de regras vai ser estabelecido automaticamente para ele. Então você pode construir um conjunto de regras de controle de acesso e fazer isso quando você estiver ingressando na máquina do domínio. Aqui também você tem uma tela de monitoramento para você observar qual é o estado do seu file. Aqui você também tem segurança por conexão. Bom, a ideia então era só mostrar mesmo o que você tem de básico no file. Outro recurso interessante, eu até já postei na PhD, é o MMC. Veja bem, o MMC é uma interface para você gerenciar recursos, um console de gerenciamento de recursos. E o MMC permite que você faça gerenciamento de um grupo de políticas. Essas políticas, ou também chamadas de diretivas de segurança, podem ser diretivas de segurança local, que são as diretivas aplicadas àquela máquina que você está gerenciando, mas pode ser também diretivas que estabeleçam algum tipo de acesso a um recurso que faz parte do domínio. E o interessante de você utilizar um gerenciador ou um controlador de domínio é, por exemplo, a empresa quer que todo mundo utilize o mesmo desktop. Não é possível você definir um conjunto de regras. Na verdade, quando o sistema for inicializar, vai realizar uma carga de informação que vai definir no registro do Windows para aquele usuário uma série de informações, dentre elas o papel de parede que vai utilizar. Você também pode limitar o usuário de executar determinada aplicação. Olha, o usuário não vai poder executar o Movie Maker. Então você pode ir lá, utilizando um conjunto de políticas, e estabelecer um critério para que esse usuário não possa executar determinado programa. Também você consegue definir resolução de vídeo, se o usuário vai ter acesso ao painel de controle. Exemplo, você quer impedir que o usuário tenha acesso ao painel de controle ou a determinado recurso do painel de controle. Você consegue, utilizando esse padrão, esse conjunto de configurações, e a interface para você definir essas configurações é o MMC. Pessoal, eu estou falando rapidamente sobre esse assunto. Aqui eu tenho alguns padrões de política, por exemplo. É o MMC que abre uma interface para gerenciamento de serviço. E no caso, talvez seja uma das interfaces que vocês estão mais acostumados até então. Então veja, o MMC é o console de gerenciamento de recursos, que neste caso está gerenciando as políticas de serviço. Você tem um arquivo de serviços para gerenciar.
E ali dentro desse arquivo, desse conjunto de políticas, então definem quais os objetos vão aparecer para você gerenciar. O que você pode fazer no gerenciamento de serviço? Você pode habilitar um serviço, ou seja, inicializar um serviço, você pode parar o serviço, mudar o comportamento desse serviço. Então eu tenho aqui acho que essa aula é 22, não é 22. Eu já disponibilizei para vocês lá no EAD, quem conseguiu acessar aí já tem. Aqui eu trouxe um resumo do que é que você tem nesse console de gerenciamento. Então vejam só, basta executar MMC e aí você seleciona um dos arquivos com a extensão MSC. Se você encontrar esse arquivo e solicitar a execução dele, você clicar lá sobre o arquivo, também vai abrir um MMC para gerenciar essa interface. Então, alguns desses serviços são diretivas de segurança local, SecPol, serviços de componente, gerenciamento do computador, usuários e grupos. Uma outra forma de você ter acesso a diversas configurações ou diversos padrões de recursos para gerenciar é você vir aqui em meu computador, escolher aqui gerenciar. Então vai aparecer uma interface de gerenciamento que tem um link para diversos recursos, como por exemplo, para você gerenciar usuários e grupos. Se você quiser abrir diretamente o arquivo MSC, o arquivo é esse aqui, para gerenciar usuários e grupos. Outra coisa interessante, você também pode criar o seu próprio arquivo de recursos. Você vai adicionar um conjunto de funcionalidades ou um conjunto de políticas e deixar esse arquivo definido com as políticas gravadas. Você grava essas diretrizes no servidor e você pode depois escolher como vai aplicar esse conjunto de políticas. Exemplo, você quer aplicar um conjunto de políticas para restringir os usuários de mudarem o papel de parede. No entanto, a diretoria da empresa vai usar o papel de parede que ela quiser. Então, você, tendo acesso aos grupos, você pode atribuir essa política de segurança a um determinado grupo. E o usuário, quando fizer o logon, se tiver dentro daquele conjunto de políticas, ele vai automaticamente receber a customização dela. Tem algumas especiais aqui. O próprio firewall do Windows, olha só, é o FW. Aquela interface que eu mostrei para vocês é o arquivo FW MSC. Se você quiser acessar a raiz do console de gerenciamento, é wimgt.msc. Esses arquivos normalmente estão disponíveis na sua estação de trabalho. Você pode customizar esse arquivo e utilizar esse arquivo como um conjunto de políticas para que você possa gerenciar mais fácil quando há um grupo maior de computadores. Então vamos a um exemplo aqui. Diretiva de segurança local. Se ele tiver um path aqui, eu vou executar e já vai abrir uma interface. Em vez de eu abrir o arquivo, eu fui executar e cliquei, digitei o nome do arquivo MSC e o gerenciador abriu uma interface de gerenciamento de diretivas locais. O que nós temos aqui nessas diretivas locais? Vejam só, eu tenho diretivas de conta. Dizem respeito
a política de senha que você vai utilizar localmente. Como eu estou falando de diretivas locais, então veja bem, a senha deve satisfazer requisitos de complexidade. Ativando essa política, toda vez que o usuário for definir a senha, ele tem que fornecer uma senha segura. Essa senha segura é formada, você pode customizar também, mas por padrão você vai ter que ter números, dígitos, alfanumérico, letras também e caracteres especiais, pelo menos 2 de cada um. Então aqui você já define uma restrição, ou seja, o usuário não vai conseguir definir qualquer senha. Por que isso é importante, gente? Dentro de uma política de segurança, ou de um programa de política de segurança de acesso à rede, a partir desses recursos, você faz com que aquele conjunto de regras seja executado por todos os usuários. Então é uma forma de você estabelecer essa regra e não simplesmente colocar no papel. Se você colocar no papel que o usuário tem que usar uma senha complexa, nem todo mundo vai fazer isso. A maior parte dos usuários vai usar placa do carro, número do celular, o ramal. Aqui você vai estabelecer que ele tem que cumprir essa diretiva. Não dá tempo aqui da gente visitar todas, por isso que eu achei importante depois vocês baixarem o arquivo que tem essas diretivas, abrirem e conhecer algumas delas. Então tem diretiva aqui para firewall, diretiva de bloqueio de conta. Tem diretiva, por exemplo, essa eu nem deveria contar, né? Às vezes você tem um irmãozinho, um primo, uma tia, alguém que gosta de mexer no seu computador. E aí essa pessoa roda alguns programas ou executa algumas coisas que você não quer. Já existem nas versões mais recentes do Windows, você ativar recurso de proteção para crianças, que é você proteger determinado conteúdo, então ele não vai conseguir acessar sites que oferecem algum tipo de risco. Enfim, você também pode restringir o usuário para não ter acesso a determinada pasta. Mas uma forma interessante de você também proteger o seu computador é dizer o seguinte: olha, eu tenho um computador e não quero que ninguém logue nesse computador senão eu. Então você pode, por exemplo, criar um usuário que vai ser usado para ter acesso a uma pasta que você compartilha os arquivos. Ou você pode simplesmente liberar esses arquivos para todos os usuários, ou colocar um FTP, alguma coisa lá. Mas o que você consegue efetivamente é definir qual usuário pode fazer o logon naquele computador. E você restringe o usuário que vai logar. Outro usuário vai conseguir. Tome cuidado. Se você perder a senha do usuário e fazer o logon, você vai ter que recorrer a algumas ferramentas aí que nem sempre conseguem reparar o controle de acesso. A gente sabe que na prática, gente, se alguém esquecer a senha de administração do Windows, é possível você redefinir essa senha. Se você entrar no próprio site da Microsoft e digitar lá na busca como substituir a senha do administrador, você vai encontrar algum procedimento. Em geral, esses procedimentos vão te direcionar para acessar o console antes de carregar na tela gráfica. Você vai entrar no console do Windows, um prompt de comando, e você vai executar algum programa. A maior parte das vezes esse programa já está disponível no próprio sistema. Pode ser que não esteja disponível, você vai precisar do DVD ou do CD de instalação, e você vai conseguir zerar a senha ou redefinir a senha de um usuário. É possível fazer isso. Agora veja bem, se você estiver fazendo parte de um domínio e se você estabeleceu restrições, esse acesso fica extremamente complexo. A maior parte das vezes você não vai conseguir pôr procedimentos comuns. Então aconselhava o seguinte: você está protegendo muito o seu computador, também faça backup, senão você mesmo pode ter limitações de acesso aos recursos que tem no computador. Você pode também ativar diretivas de auditoria, e aí existe um recurso importante no Windows ou em outros sistemas, que é o syslog. O que
que o syslog? É um registro, é um serviço para registrar os eventos que acontecem no sistema. Esses eventos vão desde falha de aplicativo, por exemplo, você vai entrar no aplicativo e o aplicativo tenta acessar uma unidade que não existe, ou tenta executar uma instrução inválida, ele gera uma mensagem e esta mensagem vai ser registrada no log local. Mas você pode customizar como vão ser geradas essas mensagens de alerta, ou qual vai ser o nível de log ou de registro das ocorrências. Pode ser no caso de alerta, pode ser só no caso crítico. Então você tem diversos níveis para definir. Se você tem que gerenciar um equipamento de maior risco, ou se você vai implantar um software que você precisa monitorar os eventos desse software para saber se está oferecendo algum risco ou se tem algum motivo padrão para falhas, você pode habilitar o log no sistema. Normalmente o syslog trabalha na porta 514. É importante também se observar que às vezes você tem um syslog habilitado, então você precisa também liberar as portas do firewall para que esse sistema consiga coletar as informações. Então, nessas diretivas aqui de segurança, vamos ver se eu acho alguma diretiva de restrição de software, alguma que seja interessante aqui. Não tem nenhuma. Opções de segurança. Tem a do CD-ROM, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha uma interessante aqui, ó. Quando você vai fazer logon, você pode ter aquela interface, que é quando você coloca a máquina de domínio, por padrão, essa diretiva é alterada. Se você tem uma máquina endereçada por domínio, quando você vai logar nessa máquina, aparece um campo para você escolher o domínio e digitar o usuário e senha. Normalmente você tem o domínio ao qual o computador está endereçado, mais o domínio local. Mas você pode ter mais domínios. Eu uso um computador, um notebook, em 2 domínios. Você pode ingressar esse computador nos 2 domínios. Na verdade, o que você está informando? Que você tem um computador que pode fazer parte de 2 domínios. O ingresso ao domínio ele vai ter que ser executado com o usuário daquele domínio, então não é você que vai ingressar. E a retirada do domínio, ou seja, para que o computador não faça mais parte do domínio, também vai ter que ser realizado com o usuário que tem esse direito de acesso, ou tem direito a esse recurso para tirar o computador do domínio. Normalmente, quando faz parte de um domínio, você já tem o padrão, aquela tela que você pressiona com o Ctrl Del para fornecer as diretivas de acesso. Você pode habilitar ou desabilitar. Então, às vezes, seu computador estava no domínio, foi retirado do domínio e está solicitando o usuário e você não quer. Então, você pode vir aqui e mudar essa diretiva local e não solicitar essa tela. Normalmente, é a situação que mais se usa para mudar a configuração. Uma diretiva interessante é, por exemplo, você não quer que alguém execute determinado programa porque ele oferece risco. Ou você tem um determinado jogo que o seu irmãozinho, seu primo, seu sobrinho está jogando e você quer restringir, aquele software não é para funcionar. Então você pode inserir o path desse arquivo e ele não vai conseguir executar uma restrição de diretiva local. Tem diretivas de auditoria para você verificar. Exemplo, o arquivo foi excluído. E aí vai acontecer um registro dessa exclusão de arquivo e você vai poder monitorar depois. Não dá tempo de a gente ver todos. Eu acho que a melhor forma aí de vocês conhecerem é executar cada um deles, por isso que eu coloquei a minha lei para vocês terem acesso. Pessoal, agora eu vou mostrar basicamente aqui como é que funciona ou o que você normalmente tem como rotina quando você administra servidores remotamente. Então eu vou mostrar para vocês como funciona a VPN.
Numa das aulas de laboratório a gente vai ver como implementar a VPN. Se a gente tiver tempo para 2 aulas, nós vamos utilizar o OpenVPN. Se for uma só, eu vou tentar trabalhar com vocês com o ZipD, que é uma VPN de porta. É um túnel de porta, bem mais fácil de implementar, que a gente pode testar no laboratório. Bem simples mesmo. Mas vejam só, utilizando o OpenVPN, esse cenário que eu vou mostrar para vocês é o meu ambiente, normalmente de trabalho. Quando eu preciso acessar um servidor remoto, eu vou aproveitar também e mostro para vocês o ambiente da virtualização, um ambiente onde tem os clusters virtualizados e as VMs funcionando. Então vejam só, esse cenário, para vocês entenderem, ele tem um servidor Linux, onde está rodando o OpenVPN Server. Esse OpenVPN Server tem um binário, um processo que está rodando no servidor e um conjunto de parâmetros para a montagem desse túnel. Esse conjunto de parâmetros inclui o nome do adaptador virtual que vai ser montado, porque toda vez que você configura o OpenVPN, cria-se uma placa de rede virtual que vai fazer a ponte da conexão entre aquele servidor, aquele computador e um outro computador de acesso remoto. Você pode definir, inclusive, o nome dessa interface, desse arquivo de configuração. Você define que tipo de criptografia você vai utilizar. Você define se você vai utilizar transporte utilizando TCP ou UDP. E você define também qual vai ser os IPs que você vai permitir ou que você vai atribuir quando essa VPN ou a instância, uma conexão foi estabelecida com aquela VPN. Então esse trabalho é o que a gente diz de instalação do servidor de VPN. Além disso, para que você possa transportar os dados com segurança, você precisa cifrar, codificar os dados que estão sendo transportados. Então você pode utilizar uma ferramenta para geração de certificados. Então no caso do OpenVPN, essa ferramenta é o EasyCert, que é um software que já tem um script que vai solicitar para você informações do usuário e vai gerar um certificado. Você também pode utilizar uma entidade certificadora, um outro tipo de certificado para exigir durante a troca de mensagens cifradas. Lembrando que a VPN é um túnel criptografado que exige uma chave pública, uma chave privada, ou seja, você pode utilizar uma chave pública e chave privada para que qualquer usuário que precise utilizar esse serviço tenha que ter a chave de acesso. Principalmente para verificar se aquele usuário é um usuário autorizado e, por outro lado, se aquele usuário pode confiar na conexão que ele está estabelecendo. Vamos imaginar que você precisa conectar-se com um servidor. Se você não utilizar as chaves que são utilizadas para certificar a origem e o teu acesso, você pode se conectar a um outro servidor, que não é o servidor efetivamente com o qual você quer se conectar. E esse problema pode ocasionar grandes riscos, porque você vai disponibilizar o seu equipamento para uma outra rede. Então você vai ter um ponto de vulnerabilidade. Então nesse cenário que eu vou mostrar, além do OpenVPN que foi instalado no servidor, no caso do Windows você tem uma interface de instalação, você vai lá no site OpenVPN e também baixa o instalador do OpenVPN Client. Na verdade, é o mesmo binário, você só vai fazer uma instalação como se fosse um cliente lá que a gente instalou no Firebird, a gente tem a opção de instalar o cliente. Você pode configurar aquele túnel só para você acessar uma rede que já está configurada com o OpenVPN. Se você quiser que aquele computador seja um servidor, o que vai mudar é a configuração do arquivo local. Então o OpenVPN tem um binário e você vai precisar de um arquivo de configurações para definir o acesso à rede. Normalmente, quando você vai ingressar numa rede com o OpenVPN, você recebe a instrução que é um arquivo com as configurações
e você recebe um certificado para que você possa ser validado, autorizado a acessar o servidor. Então vejam só, o OpenVPN, você pode criar um atalho qualquer para ele, simplesmente para que essa instância apareça na sua tela, e vai aparecer opcionalmente esse ícone na sua barra de tarefas. Clicando nesse ícone, vão aparecer algumas opções, como essa aqui, que é para conectar. O que está acontecendo no momento? Está sendo executada uma instância do OpenVPN, está sendo fornecido para ele um arquivo de parâmetros ou de configuração. Nesse arquivo de configuração já existe uma indicação para qual IP, para qual servidor ele vai enviar o pacote para estabelecer a conexão, e ele já vai fornecer também o certificado. A partir daí, é só um tempo de negociação e criação de um túnel. Esse túnel vai ser estabelecido entre uma interface de rede virtual que está no seu computador, que foi criada no momento que você instalou o OpenVPN. Então, a instalação do OpenVPN cria uma interface virtual no seu computador. Essa interface você vai ter que explicitar, colocar dentro do arquivo de configuração. Então, um dos cuidados é você certificar que o nome da interface é aquele que o arquivo de configuração está fazendo referência. E a partir daí você pode ter diversos scripts para você acessar com o mesmo software diversas VPNs. Você vai ter que cuidar simplesmente desse arquivo de configuração. A partir daí, de acordo com a configuração que você definiu para a VPN, você recebe o IP. Que olha que interessante, gente. Para você não aparece. Legal. Aqui aparece. Apareceu. Então, no caso, eu recebi o IP 10.0.1.6. Esse IP é o IP que foi atribuído a uma interface virtual, ou seja, eu não tenho essa placa de rede, é uma interface virtual, e essa interface eu posso visualizar aqui. OpenVPN. Se eu vier aqui, eu vou ver que esse IP foi fornecido por DHCP e quem entregou esse IP foi o servidor para estabelecer a conexão segura. Eu só vou verificar se o roteamento funcionou. Às vezes eu estabeleço conexão aqui, como eu tenho várias interfaces de rede, nem sempre. Durante o estabelecimento do túnel, ele cria a rota certa para o meu IP. Então, eu simplesmente estou rodando de novo para ele apagar a rota, reconstruir a rota de rede para eu conseguir acessar. Prontinho, recriou a rota e eu já estou conectado com o meu computador a partir de um túnel ao servidor da empresa. É isso aí.